errado. Tá erradíssimo isso daí. Então olha os ensinamentos que andam ensinando os irmãos. Então você pode seguir a religião que você quiser. Eu te amo, vou continuar te amando. Se você quiser ser espírita, macumbeiro, católico e adorar Maria, Pedro, Tiago, João, José, fazer oferenda de despacho, você faz o que você quiser da sua vida. Só que essa prática é uma abominação a Deus e Deus não concorda com essa prática, está na Bíblia. A Bíblia diz que quem pratica esses atos não vai subir para o céu. E esse texto aqui, se você vai ver, aqui em Juízes 7, se você voltar para Juízes capítulo 6, você vai ver que Deus não se agrada disso. Porque o povo tinha uma imagem lá de Baal, tinha uma estátua de Baal lá, e do lado tinha uma outra de Azerá, que era uma deusa. E ali o povo ia fazer oferenda, e estava ali adorando a Baal, e estava adorando a Azerá. Olha isso. Então por que se é tudo bem, se está normal, se tudo é de Deus, tudo leva a Deus, por que Deus estava irado aqui? Por que Deus não falou para Gideão, falou, ó, vai lá e destrói as estátuas lá, ó, de Baal e de Azerá lá, ó, que meu povo tá se corrompido lá e tá adorando essas imagens lá. Deus estava se sentindo traído. Isso é traição a Deus. Tá entendendo como é que é? Quando você adora uma imagem dessa, você é como se fosse um homem que chegou em casa e pegou a sua mulher transando com outro homem na cama. Para Deus é a mesma coisa, você está se prostituindo com outro Deus. É uma abominação a Deus, ele te rejeita totalmente. É só Deus, é daí que vem a ira e a inflamação da ira de Deus, que deixa o povo sem emprego, passando fome, e os inimigos invadindo a terra e destruindo tudo. Olha lá os inimigos lá, o povo da Arábia Saudita lá, invadindo a terra tudo lá, atacando fogo, metendo bala e desgraçando com tudo. Por quê? Porque eles estavam adorando imagem de escultura, porque eles estavam na abominação. E era todo mundo lá que era idólatra? Não era não, mas os que não eram idólatras estavam sofrendo por causa dos idólatras lá. Tinha gente que era fiel a Deus ali, tinha gente que servia a Deus ali de coração, mas por causa dos outros que estavam em pecado, adorando imagem de escultura, adorando demônio, deixando Deus de lado, Deus deixou os inimigos vir destruir. Aí até os inocentes que não tinha nada a ver sofria no meio. Então acorda pra vida. A adoração de imagem de escultura é um pecado gravíssimo. Tá na Bíblia, pode ler a Bíblia aí, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Porque às vezes a gente fala isso e a pessoa fica chateada. Ai, o que ele tá falando? Ai, não sei do que eu tô falando, o que a Bíblia diz. Tô falando o que a palavra de Deus diz. Então a Bíblia é o único tido como a palavra de Deus. Várias vezes ela foi ridicularizada, tentou ser banida, tentaram queimar ela, até monarcas e reis tentaram destruir a palavra de Deus e não conseguiu não. Ela tá aí até hoje, por quê? Porque ela é a palavra de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana tentou ficar só com a palavra de Deus para eles, com mentira, enganando, e pregava só em latim, não queria que o povo conhecesse a verdade da palavra de Deus, inclusive por causa de riqueza. Eles vendiam as indulgências, né? Que era o tido direito da pessoa cometer pecado. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então qualquer um que tivesse dinheiro podia cometer pecados. Antes que tivesse cometido, pagaria ali as indulgências, que era uma folha, e ali você escrevia naquelas folhas os seus pecados. E aí você escrevia quantos pecados você quisesse lá. Olha que absurdo. Era isso que a igreja fazia, que o Papa fazia, que a Igreja Católica fazia. Só não faz hoje porque hoje a gente sabe a verdade, a gente tem a palavra de Deus, coisa que ele escolheu, que ele matou milhares de pessoas, milhões na verdade, para que a palavra de Deus não fosse propagada. É isso que a Igreja Católica Apostólica Romana fez. E hoje fica levando o povo à idolatria, porque as mesmas entidades na macumba lá que destrói a vida das pessoas, destrói casamento e bibibi, só tem um nome diferente na Igreja Católica. É a mesma imagem de escultura, mas só tem um nome diferente. Então comece aí. Como assim? Que mistureba é essa? Que bagunça é essa? A Bíblia condena essa prática aí. Então eu tô aqui te mostrando a verdade. Se você não quiser ouvir a verdade, eu sinto muito. Eu te amo em Cristo Jesus, eu respeito a sua religião, você quer seguir isso daí, mas saiba que Deus não tá nisso daí não. Saiba que Deus não levantou isso daí não, saiba que Deus não mandou ninguém fazer isso aí não, e saiba que isso daí é uma prática abominável a Deus, e é pecado. Tá entendendo como é que é? Eu tenho que te falar a verdade, eu te amo, quero ver seu bem, você vai ser meu amigo, a minha amiga, independente da sua religião. Eu tenho amigos católicos, espírita, macumbeiro, ixi, não quero nem saber, é meus amigos, é meus irmãos. E eu oro para Deus trabalhar na mente deles, porque a Bíblia é o único livro tido como a palavra de Deus, que se cumpriu no passado e se cumpre até hoje. De profecias que se cumpriu, que a própria Bíblia descreve, que nem o livro de Isaías. Isaías é o profeta messiânico. Ele falou que vinha o Messias.
750 anos antes de Jesus nascer foi a época que Isaías estava profetizando. 750 anos depois Jesus nasceu. E do mesmo jeito que o profeta falou, Jesus agiu, Jesus caminhou, Jesus fez e até se vestiu. O profeta falou até da roupa que ele ia vestir. Está na Bíblia. Então como é que a Bíblia não é verdade? Como a Bíblia não é verdade? A própria Bíblia, arqueologicamente, cientificamente, historicamente, ela já se autoafirma dizendo que ela é uma verdade. É o único livro tido que faz isso. Não existe nenhum outro livro que faz isso. Não existe nenhum outro livro no mundo, por isso que é o livro mais vendido no mundo. É a Bíblia. Porque ela é a boca de Deus, é a palavra de Deus na terra. Ninguém vai reter a palavra de Deus, não. E ninguém vai fechar a boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém vai fechar a boca do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai fechar a boca do glorioso. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. E ninguém vai impedir ele falar e fazer o que ele quiser, não, porque ele é Deus. Ele é todo poderoso, é o homem que tem que se prostrar diante de Deus, se arrepender do pecado e servir a Deus. Não é Deus que tem que servir ao homem, não. Tá tudo errado. E ali ele estava adorando ali as imagens de escultura, adorando Baal e adorando Azerá. E Deus falou para Gideão, vai lá, ó, e destrói aquelas imagens, aquelas abominações lá. E aí Gideão falou, vixe, se eu for de dia, o povo tá tudo adorando isso aí, se eu for lá vai dar B.O. pra mim. E aí ele pegou e foi de noite, pegou um jumentinho novo, um burrinho, não lembro agora direito, jumentinho, um burrinho. Ele foi lá, colocou umas cordas lá, amarrou nas estátuas lá e puxou, blau, quebrou as estátuas tudo e jogou no meio da cidade lá as estátuas. Quebrou o altar e restaurou um altar para o Deus vivo, para o Deus glorioso, para o Deus poderoso, porque para Deus dar a vitória, dar a bênção e dar o milagre, tem que restaurar a casa, restaurar o altar, se colocar na posição de Deus, na posição que Ele quer, na posição que Ele se agrada, porque Ele que é Deus. E nós que temos que se prostrar diante dele. Então o altar do Senhor tem que ser para ele aqui, ó, o altar consagrado a ele, para adorar só ele, só ele, só ele, só ele, só ele. É só ele, é só ele, é só ele, é só ele, é só ele. É só ele, é só ele, é só ele, é só ele, é só ele. É só ele, é só ele, é só ele, mais ninguém. Aleluia, louvado seja o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele destruiu aqueles altares ali. E ali ele foi para casa. E aí o povo endemoniado, perturbado, falou, não, quem foi que fez isso aqui? O povo falou, foi Gideão. Só pode ter sido Gideão. Olha o diabo como é que revela. Como é que foi à noite, madrugada, ninguém viu. Como é que sabia que foi Gideão que fez aquilo lá? O próprio diabo já revela. Porque o diabo gosta de ver o povo na idolatria, no pecado, naquilo que não presta. Aí o povo já foi lá na casa de Gideão, ela falou, cadê Gideão? Bota ele pra fora que a gente vai matar ele agora, porque ele destruiu o altar de Baal. Ele destruiu o altar de Baal e destruiu o altar também da deusa Azerá. E a gente vai acabar com ele agora. O pai dele falou, o quê? Se vocês tentarem matar meu filho aqui, eu vou matar vocês. Se Baal é Deus, então que Baal que se vira com os problemas dele. Porque ele não derrubou o altar de Baal, Baal não é Deus, então Baal se vira com ele, então por que vocês vão ter que fazer o quê? Se Baal é Deus, então Baal vai e se vira com ele, com Gideão. Aí eles falaram, essa palavra é boa então. Então aí colocaram o nome dele de Jerubaal. Jerubaal, que quer dizer que Baal se vingue contra você. Algo desse tipo assim, não necessariamente nessa ordem. Eu não lembro agora, tá? Mas necessariamente é mais ou menos nessa ordem. Que Baal então se vingue contra você. Quis dizer isso. Então o nome dele era Jerubaal. Agora, Gideão passou a se chamar Jerubaal por causa disso, porque ele destruiu o altar do diabo. Ele destruiu o altar de Baal e daquela deusa Azerá, que não é deusa coisa de nenhuma. Não existe um outro Deus que eu conheça. Existe só um Deus só. Aleluia, que criou as galáxias, as constelações, os planetas, todo esse vasto universo. Só existe um Deus, e o Filho dele amado, porque o Filho de Deus é Deus também, que está à destra do lado dele, está à direita dele, que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que ele é o verbo, como João falou, que estava com Deus e também é Deus. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Glorificado seja o nome santo e poderoso do Senhor. E ele é santo, 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 santo é o Senhor, Rei de todo o universo e toda a terra. Está cheia da sua glória, aleluia. Só ele, mais ninguém. Acabou a idolatria aqui em nome de Jesus, e acabou a idolatria na Deus e amor. Que negócio de Davi Miranda aqui, Davi Miranda é homem, falho, limitado e pecador.
Foi um grande homem de Deus, mas está descansando no Senhor. E aqui a ira de Deus se inflamou na Deus e Amor por causa da idolatria de vocês. E idolatrando, adorando Davi Miranda, tirando a glória do grande e levando para homens. Adorando a criatura de vez de adorar o Criador. Todo mundo sabe disso daí. Acabou a idolatria aqui na Deus e Amor, acabou.